Sejam muito bem-vindos ao M2Cast, podcast dos imobiliários. Aqui a gente fala o que ninguém tem coragem de dizer sobre o mercado, sem filtro, sem script e com a verdade de quem vive isso todos os dias. Eu sou o Juliano Spinelli, host desse episódio, e ao meu lado está o Alexandre Guimarães, co-host do episódio. Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindas. E para começar, a gente escolheu o tema mais direto possível, né? O mercado imobiliário não é para amadores. Porque se tem uma coisa que a gente aprendeu nesses anos, é que vender imóvel é fácil. Até você precisar viver disso. Fala aí, Juliano. Pessoal, exatamente isso. Hoje tem muito corretor aí que se apaixona pela ideia, né? Do carro, do blazer, do crachá, mas esquece que tem que pagar conta todo dia. E hoje a gente está aqui com duas feras do mercado, duas mulheres campeãs de venda e as duas representando aí hoje os corretores, praticamente as mulheres do mercado imobiliário, e são as melhores mesmo referente à parte de venda e tudo que elas fazem. Hoje elas vão contar um pouquinho mais pra gente. Emília, seja muito bem-vinda. Corretora de imóveis há 5 anos, se eu não me engano, é isso, Emília? Exatamente. Formada em jornalismo. Exatamente. Formada em RH, que não é esse nome que fala, que você já brigou comigo algumas vezes. MBA em gestão estratégica de pessoas. Em gestão estratégica em pessoas. Emília, seja bem-vinda. Você quer se apresentar para o pessoal, falar um pouquinho mais de você? Olá, tudo bem? Um prazer inenarrável. Como eu usei essa frase, um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Falar um pouquinho do mercado imobiliário me deixa muito feliz, porque eu realmente tenho 2 profissões e que hoje a terceira, que é como corretora de imóvel, ganhou meu coração, né? Eu falo, quando você é picado aí pelo bichinho da corretagem, você não sai mais do mercado. Então eu tenho uma paixão muito grande pelo que eu faço. Obrigada pelo convite. Isso aí, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. E a gente está aqui com a Luciana, famosa mineira, já está no mercado há um certo tempo. Quer se apresentar, Luciana? 18 anos de mercado, eu sou corretora, eu vivo disso, eu não tenho outra profissão e eu nem sei mais fazer outra coisa que não seja vender imóveis. É bom, então você está indo Obrigado muito... pelo convite e eu espero agregar aí e aprender um pouco com a colega aqui e com vocês aí também. Então você está indo no caminho certo, parabéns, porque eu acompanho você no Instagram, o trabalho que você faz é maravilhoso, viu, mineira? Obrigada, Guimarães. Então, parabéns mesmo de verdade. Parabéns para vocês duas, porque eu costumo dizer o seguinte, ser corretor de imóveis não é fácil, é um pouco do nosso tema aqui hoje, né, Juliano? Exatamente. E para mulher, eu acho que é mais difícil ainda. Porque mulher, ela trabalha fora, ela na corretagem, o dia inteiro no escritório, vendendo, atendendo os clientes. E quando chega em casa também, acaba fazendo bastante coisa. Tudo bem que tem muitos homens que fazem também. Sim. Mas a mulherada, eu tenho que bater palmas, porque vocês são feras demais, né? Então, parabéns para vocês. E principalmente pelo sucesso das duas no mercado imobiliário. Obrigada. Vamos lá? Bora lá? Então a gente tem algumas perguntas aqui. A ideia é fazer um bate-papo, né? Trocar todo esse conhecimento, Sim. né, que vocês têm do mercado, principalmente a Luciana, que está há 18 anos no mercado, já viveu muita coisa aí, já passou uns Quase perrenguinhos. aposentando. É isso aí. Mas a gente tem essa questão da opinião, porque assim, se a gente pensar no mercado imobiliário como um todo, tem toda aquela ilusão, né? Chegou, eu vou entrar no mercado, vou fazer uma venda, ganhar milhões. Mas e aí, como que é esse dia a dia do corretor? Como que vocês iniciaram todo esse processo e como que vocês veem hoje? Até uma dica pro pessoal, né, que tá nos assistindo aí hoje, para entender como que vai ser toda essa tratativa. Porque hoje o Instagram entrega o que a gente quer. Sim. Né? Então, que nem a Luciana faz um trabalho bacana também no Instagram, tem as gravações das casas, né? Tem a própria videomaker dela, que também veio, né? A Emília também tem. Então, é sempre essa tratativa que a gente faz uma apresentação. Mas como que é isso? É só coisa boa ou se não tem também uns perrengues aí da vida? É só glamour? Oh, jamais! O olho até pisca. Então, começa, Lu. Você tem 18 anos. Eu comecei a vender imóveis na minha cidade, vendendo terreno, casinha e alguns sítios, né? E depois eu entrei na Lopes, Guimarães é meu colega aí de empresa, da Lopes. Comecei lá também. Isso, comecei lá. a Lopes 2005. é uma escola. Eu falo que eu tenho uma base muito boa, porque a Lopes ela me deu essa base da corretagem, mas eu tenho um cara que eu tenho que falar dele aqui, que é o Paganini, que tudo que eu sei hoje do mercado imobiliário, eu comecei sabendo com ele. Então, se eu sou o que sou hoje, eu devo
bastante a ele. É legal essa gratidão, né? Tem muita É. gente que esquece disso no decorrer do tempo. Bacana. Isso. E aí eu passei muitos perrengues. Por quê? Porque quando você entra, você tem a ilusão, vou ganhar comissão, vou ganhar isso, vou trabalhar pouco e vou ganhar muito. E na verdade não é isso, né? E depois, lógico que você se apaixona. Eu sou apaixonada por vendas, eu sou apaixonada por vender. Então, para mim, não é só o dinheiro, e sim fazer um trabalho bem feito e entregar valor para o cliente. A gente tem que ser um canal de bênçãos e um canal de valor para o nosso cliente. E é isso que importa. Mas não é fácil. Nós vamos falar disso mais para frente, mas não é fácil. Não é só glamour. Legal. Perfeito. Emília? Eu faço minhas palavras da Lu. Eu falo que eu tenho que falar não tem como eu falar de Emília, mercado imobiliário, sem citar a Patriane. E não tem como, porque tudo que eu aprendi, tudo que eu sou hoje como corretora de imóveis, eu aprendi dentro daquela empresa. Para mim é um mestrado, mesmo doutorado. Tenho um carinho muito grande pelo Walter. Eu falo que ele é o meu Silvio Santos. Gosto muito dele. Tive os melhores líderes. Eu falo que para que a gente seja um bom vendedor e os melhores atendentes, que fazem o melhor atendimento, a gente tem que ter os melhores mestres. Então, cada um deles nos ensinou com maestria a forma de atender, a forma de falar com o cliente e a forma de fidelizar esse cliente aí, que é através do atendimento. Porque eu sou aquele perfil de cliente que, se eu não sou bem atendida, eu não volto. E se eu não compro, eu não vendo. Então, eu acho que esse é o grande diferencial. Os meus clientes, eles, quando chegava no atendimento, eu dava o meu melhor e não se tratava de vendas, se tratava de pessoas. Perfeito. Acho que isso é uma coisa que hoje o corretor, no geral, ele não entende. Que Exatamente. a questão da venda é criar um relacionamento, né, com o cliente. Exatamente. Não é só aquele negócio de tirar pedido. Ó, tá aí, beleza, é isso, assina e boa, e segue a vida. Não Sim. entende todo o perfil do cliente, qual que é a necessidade dele, e às vezes aquele imóvel que ele veio procurando nem é o que realmente encaixa. Exatamente, né? mesmo porque a venda ela é consequência de um bom atendimento, né? Eu tive cliente, tem várias situações que aconteceu, mas eu tive um cliente que me marcou muito, que foi um cliente que ele entrou e falou, não quero ninguém atrás de mim, não vim para comprar e tal. E esse cliente comprou já 2 imóveis. Porque no dia que ele entrou no plantão, eu falei para ele, não, mas eu não tô te vendendo nada. Eu vou te apresentar a marca. Você conhece a marca? Não conheço. Então tá bom, vamos falar de marca, vamos falar de produto. Se você se interessar, eu te falo de venda e de preço. Mas aqui você tá aqui para poder ficar um dia tranquilo, conhecer e entender o que é a marca. E foi isso que eu fiz. Então, isso é um grande diferencial aí da construtora, porque tinha todo esse encantamento antes com o cliente, ali, desde quando o cliente chegava, até a hora que o cliente estava na mesa. Quando o cliente perguntava de preço, aí a gente ia para negociação. Aí era onde entravam os nossos líderes e tal. E eu sempre brincava muito. Pessoal, às vezes tinha aquele negócio, nossa, o Walter chegou no plantão e tal. Eu colocava ele na negociação, eu colocava ele no atendimento. Porque ninguém melhor do que ele para falar o produto. Exato, para vender o produto então, dele. eu entrava e trazia ele e falava, ninguém melhor do que ele para falar o produto. Aí o povo ainda brincava, você tá colocando o dono para trabalhar? Não é, porque a energia é o que gera ali um resultado bacana. Isso é legal. E, então, assim, eu fui muito feliz durante os meus 4 anos, quase 5 anos ali. E hoje, tudo que eu sei de vendas, eu aprendi ali. Não tinha intenção, entrei para fazer ali, para me aventurar. Não entrei, vou fazer carreira. Mas eu acho que hoje tudo corretor, né? Eu tinha 2 formações e, assim, na época, eu fui muito criticada, porque, nossa, menina de administrativa vai fazer o quê? Não vai aguentar ficar 1 mês na área. E graças a Deus, eu entrei ali realmente com o pensamento de que ia ser por um curto tempo. E aí durou, quase 5 anos aí. Nesse período aí, eu fui campeã de vendas de alguns produtos, inclusive do produto que o Guima era o gerente, né, Gui? Então, fui campeã de vendas do Epic lá, Cambuí. Depois fui campeã de vendas, 2º lugar do Platina. Depois campeã regional. Depois campeã geral, que é um marco que no interior ninguém nunca tinha conseguido e nem mulher também nunca tinha chegado. Então, em 2023, eu fui campeã geral da empresa. E não foi nada planejado, porque eu sempre tive foco ali na venda. Então, eu tinha uma meta de 3 vendas por mês. Uhum. Então, assim, eu começava a me cobrar. Eu nunca fui aquela corretora que o gerente precisou cobrar. Eu nunca fui aquela corretora que o gestor precisou pegar no pé.
O Guimarães viu isso várias vezes, né? Sim, sim. Então, assim, eu buscava a venda, porque eu sabia que era o meu resultado, era o meu bolso. Então, eu não esperava ninguém me cobrar. Então, isso até hoje eu ainda sou assim, eu fico me cobrando o tempo todo. O corretor tem que entender que ele é autônomo, ele trabalha por si. Sim, ele faz né? o salário, né? A Luciana mesmo trabalha por conta, tem entrar em imobiliária dela hoje, né? Mas trabalhou muito também por causa de imobiliária, né? Trabalhando por metas e tudo mais. Hoje trabalha por conta também, né? Então tem que correr atrás. Se deixar pra acordar aí do 10 horas da manhã e depois pra ir atrás, como é que vai fazer? Verdade. E hoje em dia, essa pergunta vai para você, Luciana. Por que tanta gente que entra no mercado imobiliário, isso daí não é hoje, né? Isso aí já vem de anos atrás. A maioria entra achando que vai ser um dinheiro fácil. Né? Não sei se contaram essa história para você na época que você entrou, até porque essa história ela é sempre contada porque o corretor ele não tem salário, ele é apenas comissionado, ele não tem ajuda de custo, ele não tem salário, ele não tem transporte, ele não tem plano de saúde, ele não tem nada. Então ele entra com a cara, com a coragem, e aí na contratação ali dos gerentes, eles sempre falam de um mundo que ele vai ganhar muito dinheiro. Eu queria saber de você, como foi a sua entrada em relação a essa fase na sua vida profissional? Prometeram uns $500 mil por mês? Na verdade, o Tossato... Era verdade? Era mentira? Aconteceu? Que Conta pra gente. E como eu estava em Minas e o Tossato cá em São Paulo, né, em Alphaville, na Lil, na época, ele não fez assim como é que fala? Não pintou um quadro bonito da corretagem, não. Ele falou, olha, você precisa ir e tal, e eu fui em várias cidades, eu comecei a vender os lotes da Escopel. Ele foi sincerão, então. E eu viajei bastante, então assim, eu vendia muito lote. Então, para mim, aquilo ali era maravilhoso, eu ganhava R$500 por lote vendido. Pra você ter uma ideia, os lotes que a gente vendia custavam R$28 mil. Há 20 anos atrás, 18, você falou, né? Há 18 anos atrás. chegava com um saquinho. Aceitar a permuta de cavalo, galinha, porco. Galinha, porco, a sogra. E o cliente vinha, sabe aquele saquinho de farinha de milho lá de Minas? Então, o cliente vinha com dinheiro contado ali para dar de entrada, Nossa, entendeu? Então, assim, e não está muito longe da nossa realidade. Quando eu cheguei em Jundiaí, aí que o bicho pegou. Porque eu vinha vendendo lote, terra. Aí me mostraram o mundo dos prédios, onde que o sol nasce. Para que eu preciso saber onde que o sol nasce, gente? Porque você precisa vender o sol nascente e tal. E para mim, eu vendia lote, o cliente chegava e falava, eu quero comprar esse lote, assinava o contrato e ia embora. Quando eu cheguei aqui em Jundiaí, o cliente queria ver 250 casas. Verdade. Haja gasolina para rodar. Falava, como que esse homem não vai comprar, que ele quer ver mais coisa? Quer ver mais coisa por quê? E eu não entendia muito bem. Então, assim, quando eu entrei, eu não fui a iludida do mercado imobiliário. Ninguém me prometeu que ia ganhar R$1 milhão, né? Hoje a gente está em busca do R$1 milhão, né? Verdade. Todo corretor tem que ter aí, bater R$1 milhão de comissão. O Juliano já está batendo. Olha, já passei, já. Aí, ó, tá vendo? Tá em outro patamar. R$1 milhão é trimestre só. olha a Receita Federal aí atrás de você. Então, para mim, não foi contado ilusão. Entendi. Você acha que o mercado, ele tem ele passa essa ilusão de ganhar muito dinheiro rápido para quem entra? Passa. E fácil e rápido. Fácil, rápido. Dinheiro é rápido, né? E você não precisa trabalhar. Por isso que às vezes o cara perde o emprego e fala, você é corretor de imóveis. Porque ele acha que ele vai ganhar um dinheiro fácil. Aquela rescisão de contrato dele de 5 anos, ele ganha uma venda, né? Mas ele não sabe o quanto que é difícil vender. E aí ele tem a ilusão, né? O corretor que está entrando no mercado hoje, ele tem a ilusão, ganha-se dinheiro. A gente não pode falar que não ganha. Sim. Mas a gente trabalha muito. E não é só trabalhar na venda, não. É igual o Juliano falou, a gente tem que adquirir conhecimento todos os dias. Sim. Todo dia a gente dorme sabendo tudo e acorda você citou, buscando tudo de novo, porque a gente não sabe mais nada. Você falou uma coisa, eu penso muito nisso. A maioria dos corretores, eles só jogam o jogo. Ou seja, eles acordam cedo e vão trabalhar e vai jogar o jogo, vai fazer o atendimento. Poucos corretores treinam. Sim. E assim, eu gosto de comparar muito a corretagem com futebol, né?
E time, para ganhar um campeonato, ele tem que fazer o quê para ganhar um jogo antes? Ele tem que treinar. Então, isso que você falou, você tocou nesse assunto, cursos, mentorias, ele tem que treinar muito, entendeu? Ele tem que estar lá trabalhando, ou seja, jogando, mas ele tem que treinar para ele jogar bem e ele poder ser campeão também, né? E hoje o YouTube oferece pra gente inúmeros vídeos, Sim. cursos inteiros, que você pode assistir lá, coisa de 23 minutos, um por dia. Já Não, sai, tá sim. aprendendo tudo. Não, e esse podcast, ele tem a base e o pilar dele é para isso também. É muito para os corretores que estão iniciando poder assistir a gente e ver histórias igual a de vocês, que vem aqui e conta como foi o início de vocês, como vocês começaram, para eles entenderem como funciona, né? Até para que eles deem certo, porque a intenção é que todos deem certo. Lógico que a gente sabe que não são todos que darão, mas Exato. pelo menos os que se empenharem e assistirem o nosso podcast, né? O Metro Quadrado Cast, com os imobiliários, e eu acho que a chance aumenta. Quanto mais você treina, quanto mais você estuda, a chance ela aumenta para que você dê certo, né? Exatamente. Quer fazer a próxima pergunta, Ju? Claro. Manda aí. A gente tá hoje no mercado, né? Como a gente tava falando, de visualização, Instagram, né? Como a Luciana comentou, da questão também do YouTube, que ensina tudo, né? Então, a gente pegando hoje pelos corretores, uma boa parte deles entra no mercado e já vem com essa facilidade da mídia, né? Porque é um pessoal mais novo, Sim. já tem uma praticidade, né? Se a gente pegar o pessoal de mais tempo no mercado, tem uma dificuldade aí na questão tecnológica, né? E tudo mais. Então, assim, ainda tá aprendendo, mas aqueles que se adequaram estão ganhando mercado, né? Só que hoje a gente pega um pessoal mais novo que já não entrando na mídia e simplesmente só entrando, só fazendo aquele pavão, né? Só mostrando a cauda ali e fazendo toda aquela alegoria. Mas a hora que chega no processo de atendimento, não consegue. O que hoje vocês observam nesse processo? Isso é potencial, mas aí gera um potencial a longo prazo ou não? Como que vocês visualizam isso hoje no dia a dia? Bom, eu visualizo, pelo o que eu tenho visto aí, igual você fala, meio pavão mesmo, porque na hora do vamos ver, você tem que entregar conhecimento, tem que entender o perfil do cliente. Eu falo que, graças a Deus, as profissões que eu tenho, que até então eu imaginava, nossa, estudei tanto e não vou atuar na área, só que eu falo que tudo foi um propósito de Deus mesmo, para que hoje eu usasse no que eu faço. Porque a base da venda é comunicação, né? E a gestão de pessoas me ajuda a traçar ali perfil, tudo bonitinho. Então, eu entendo qual que é o produto que eu vou oferecer para o cliente e faço perguntas ali estratégicas para saber se aquele cliente tem até potencial para poder comprar o imóvel que ele está buscando. Então, eu percebo, assim, como a gente veio de plantões em que tinha muito volume ali de corretores trazendo cliente, eu percebia a quantidade de clientes sem perfil que era levado até o plantão, não tinha perfil para aquele produto. Então, assim, queria fazer volume mesmo. Então, até hoje a gente vê muito isso. Então, quer levar cliente para fazer visita? Não, tem que fazer visita. Tem muita imobiliária que ainda tem esse conceito, tá? Sim. É visita, é inchar o negócio. É visita. Não, cadê os agendamentos? Gente, pra que eu vou fazer um agendamento se o cliente não é um não tem perfil, comprador? né? Eu vou perder meu tempo. O tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro do cliente, tempo é dinheiro do corretor. Então, eu acho totalmente desnecessário. Eu acho que gasta energia, gasta o tempo do cliente, gasta o seu tempo. Então, eu filtro muito. Pra eu me sair da minha casa hoje para ir atender um cliente, eu já tenho que saber de quantos % tem a chance dele fechar aquele negócio. Já vai mais objetivo, né? Mais objetivo. É mais assertivo, porque eu entendi o que ela falou, acho que todos concordam aqui, que se você também não for assertiva e você não levar o cliente, no produto que você fez lá o funil, e entendeu que aquele produto é para ele, e você ficar batendo muita cabeça, você vai acabar perdendo o quê? Vai perder a atenção dele. Esse cara vai falar, não vamos ligar para ela tá chamando a gente para ir em tal lugar, ela já levou a gente em um lugar errado, então o cara ele vai perder um pouco dessa confiança, né? Fala, Exato. Desculpa te cortar. Não, imagina. É porque assim, também tem casos que o cliente também não vai expor, não vai abrir, ele vai querer fazer a visita, conhecer e fazer todo o processo. Mas o quanto mais a gente consegue filtrar, é o que você falou, é tempo nosso, é tempo do cliente, é tempo de todo mundo realmente. Né? Quanto mais a gente consegue ser assertivo, melhor. Não é que nem a Luciana falou de rodar 200 casas e realmente às vezes não tem que fazer, né? E às vezes tem cliente que quer rodar, quer ver, quer conhecer, e aí como é que a gente vai fazer nisso? Vai simplesmente abandonar o cliente? Sim, porque aí já entra numa outra questão, já entra na questão de perfil de venda. Eu, por exemplo, tem um nicho, tá? Então, assim, o ramo imobiliário ele é gigantesco. O Alu começou vendendo
terreno, né, Lu? Uhum. E aí, assim, hoje o meu foco é o médio alto padrão e investidor. Então, eu não migro pro Minha Casa Minha Vida. Ah, nunca vai vender. Já vendi Minha Casa Minha Vida para investidor. Entendeu? Porque tudo que você foca, você expande. Eu não fico focando em várias coisas ao mesmo tempo. Porque tem corretor que ele quer abraçar o mundo e não aperta ninguém. Cuidado que Isso eu acabei de ler uma notícia esses dias aí que o produto Minha Casa Minha Vida sendo vendido para investidor tá dando problema, hein? Não pode. Ah, mas isso em São Paulo. Isso Lá em São Paulo lá não pode alugar, não pode fazer Airbnb. O cara teve um corretor lá que comprou, acho que 15 unidades lá, tava lá na Câmara Municipal lá tendo que se explicar lá. Né? Mas assim, você concorda? Você tem o mesmo ponto de vista, Luciana? Vamos falar do tema da internet, que é o corretor do Instagram. Eu também estou no Instagram. Eu também estou vendendo no Instagram. Mas o que acontece hoje, Juliane, que eu vejo? O corretor do Instagram, que ele é só do Instagram. Deixa eu falar, Instagram, senão eu falo errado. O corretor do Instagram, o corretor, ele vem, ele faz um boom. É uma corretora aí de Campinas que ela tá bombando na internet. E aí, o que acontece? Chega um outro corretor melhor do que ele e bomba também. E aí, o que acontece com esse corretor? Ele some do mercado. Qual deles? Os 15 segundos de fama, né? Os 15 segundos de fama, que entrou e só tá vendendo É que é difícil Instagram. manter uma constância, né? Porque ele Entendi. só está vendendo pelo Instagram. Sim. E quando chega um corretor que vai abafar Se destaca ele, mais, né? ele Acabou. não sabe vender mais. É porque não tem aquela constância, Porque né? ele não tem os caminhos da venda. Sim, Entende? mas existe uma ele diferença. não aprendeu a fazer os caminhos da Sim. venda, fazer um plantão, Sim, a sim. fazer uma ligação. Ele não sabe fazer... Sabe fazer uma panfletagem na rua. Não, mas ele não sabe fazer Acho uma que a ligação, questão- não, ele a não minha sabe pegar pergunta- uma lista e ligar A pro minha cliente. pergunta já seria outra, porque assim, o Instagram, ele vai fazer o quê? Ele vai chamar o cliente, certo? Só Sim. que nem todos que fazem aqueles vídeos perfeitos, que são bonitos pra caramba, no Instagram, depois chega na hora do atendimento, as pernas às vezes tremem. Às vezes com o cliente, porque às vezes Abre você sabe, a né? boca aí. E às vezes você sabe, que às vezes você pega um cliente ou outro cliente, ele sabe muito mais que o corretor, às vezes, se o cara não estiver preparado. Todos os clientes E aí, sabem mais lá que no o corretor, porque hoje pesquisa não A informação tá Sim, rápida. sim. O que você falou, o vídeo lá do YouTube tá falando tudo. É muito Pronto. rápido, entende? E antes dele ir lá, ele pesquisa. Sim, já tá sabendo. Ele faz tudo. pergunta para você, mas ele já sabe. Mas Já isso sabe a daí- resposta, Entende? verdade. Mas não significa que o corretor que ele está bombando no Instagram, ele não tem o conhecimento do produto que ele está vendendo, entende? Mas Não, ele não. só tem aquela ferramenta de venda. E se tirar aquilo dele, ele Acabou. não sabe mais vender. O que eu quis dizer não foi conhecimento do produto, né? Mas o que eu quis dizer mesmo é questão comercial. Sim. Porque o que acontece? Eu acompanhei algumas corretoras, no caso, fazendo bastante vídeo de Instagram, rede social, patrocinado e tudo mais, que, pô, você olhava assim, parecia que a pessoa era uma baita de uma profissional. Mas aí quando chegou no meu stand de vendas para sentar na mesa com o cliente, a pessoa sentia medo do cliente. Então, não é questão de conhecimento do produto, é questão comercial. É aquele feeling comercial. É o que vocês entendeu? fazem. Fazer, sabe? É o que vocês fazem, que vocês Pra fazem saber muito fazer. bem. Que nem você faz Exato. bem isso, a Emília faz Vocês muito trucam bem até isso. com o cliente, vocês brigam com o Sim, cliente, vocês sim, falam, não tem quer, não quer, pô. Aliás, eu quero até falar, Exato. vocês são Na parecidas verdade, nisso. né? Vocês são muito parecidas nisso. Vocês não Vocês deixam o são muito cliente mandar. confiantes. Vocês não, Não, de... não, Vocês duas, vocês não deixam Toca a o rédea cliente... no negócio. Vocês não deixam o cliente tocar a dança. Vocês tocam a dança. Vocês tomam a Guimarães, frente. é porque nós temos experiência e confiança no nosso trabalho. Perfeito. Entende? São mulheres campeãs. É diferente. Uhum. Por exemplo, Juliano tem muita confiança no trabalho que ele faz. Sim. E ele desenvolve o trabalho dele de atendimento muito bem feito. Não é porque ele está aqui na minha frente que eu estou Uhum. falando isso para ele, não. Por quê? Porque ele tem conhecimento do produto que ele está vendendo. Sim. E ele tem ali a segurança de falar do produto e falar com o cliente. Porque ele conhece o que ele está Sabe- vendendo você sabe- e conhece os números que ele está vendendo. Vocês sabem Eu só que eu tô acho- com o zap na mão. Vocês sabem qual é o fator predominante que eu acho que as duas têm de em comum e que faz com que gere bastante vendas para vocês? Vocês sabem falar não para o cliente. E vocês sabem cativar o cliente. Entende? Vocês cativam, mas vocês sabem falar não.
Porque isso é muito importante com o cliente. Sim. Porque tem corretor que só exato. fala sim, senhor, Sim. não, senhor. Entende o que eu quero dizer? Eu já cheguei a um ponto do cliente falar assim, eu não compro por esse preço que você tá me oferecendo. Eu falei, eu não te vendo pelo preço que você quer pagar. Boa. É isso. Boa. É sobre isso. É sobre entendeu? valor, não é sobre preço. Você vai é fazer valor. milagre? Tá É ali, valor. não tem como. Você mas vai tem- enganar? Não tem como. Então, assim, não tem... Instagram, eu uso bem pouco. Já fui muito questionada, você tem que fazer mais vídeo e tal. Só que os meus vídeos são vídeos bem humanistas, sabe? Assim, humanizado. Então, eu tô aqui, igual a gente tá conversando, eu faço algum vídeo, falo, tô aqui em tal lugar e tal. E eu mando, e meus clientes gostam da Emília, Fernanda, da Emília, assim. É um vídeo que eu falo, ó, mesmo que a Selic tá alta, vale a pena investir, porque o ano que vem a Selic baixa, seu produto, os imóveis vão dar um boom. E aí, a hora de investir é agora. Exato. E eles acreditam, e assim, geralmente quando eu mando algo muito... que todo mundo manda, eles nem abrem. Vira mais o mesmo, né? Quando eu mostro a minha cara, mas do meu jeito, mostro o meu... Vou lá, faço um vídeo e tal, mas um vídeo como se eu estivesse ali num plantão, vendendo ali, e falo assim, ó, bacana esse produto aqui, por isso que eu tô oferecendo. Eles me dão um retorno, obrigada pelo envio. E eu faço lista de transmissão mesmo, eu tenho uma lista de transmissão só dos meus investidores, e eu mando e todos eles me dão um retorno. Ó, agora eu tô Isso é investindo em bacana. outra coisa. Porque assim, eu até participei de um almoço com o Darlan Souza, sócio do Pablo Marçal, e aí ele comentou comigo que a questão de vender pelo WhatsApp é bem mais difícil. E eu vendo pelo WhatsApp, meus clientes estão tudo lá, e eu sempre brinco com eles e falo assim, ó, quando vocês veem alguma coisa bacana, interessante que vocês querem comprar, me pergunta, que aí eu mostro pra vocês, porque até então eu vendia focado só em Patreon, por conta que eu trabalhava na construtora, né? Então, eu fiquei um tempo vendendo outros produtos também, mas ainda assim, eu coloquei na cabeça deles que era um produto muito bom, porque entregava mais pro cliente. Sim, mas Como é que eu isso tiro mesmo. isso da cabeça do cliente? Mas só pegando um gancho, a questão do WhatsApp, só para explicar para quem tá assistindo, os corretores, principalmente quem tá começando, isso é o meu ponto de vista, eu não sei se vocês vão concordar, tá? Depois que você atende o cliente, você já tem uma conexão pessoal com ele, aí você vender pelo WhatsApp, ok. O que a maioria das pessoas falam é que é muito difícil você vender pelo WhatsApp quando você ainda não teve esse primeiro atendimento. Aí né? eu acho muito difícil. Só para deixar transparente e deixar claro. Pode acontecer? Pode, entende? Mas é um pouco mais difícil. Eu conversei com algumas pessoas que trabalham no online, por exemplo. Online não tem um atendimento pessoal. E vamos dizer assim, a cada 50 vendas... As 49 são os clientes que vão no plantão e tem um atendimento pessoal com quem está no stand de vendas. O cara faz, no caso, tipo, só falando por e-mail ou por WhatsApp e confia na pessoa de mandar um contrato e assinar. Então, quando eu falo em venda assim, de WhatsApp, eu, pelo menos no meu ponto de vista, eu penso o seguinte... Depois que você tem o contato, é a melhor ferramenta que você tem. Porque é aquela ferramenta que você já tem o contato, você já conhece a pessoa e que você não vai estar incomodando muito ela. Você manda um WhatsApp, inclusive... Já tem um relacionamento. Às vezes perguntando, tem, posso te ligar? Porque o que eu tenho pra te passar, eu preciso falar com você. Mas você já conhece ele, é diferente. Agora, quando você não conhece, você nunca teve nenhum contato com ele, só troca de WhatsApp, é isso que eu queria saber. No meu ponto de vista, eu não tô falando que eu estou certo, tá? Ou errado, enfim. No meu ponto de vista, ele é menos assertivo. Eu discordo. Pode falar, então. É até bom. Fala aqui. Na verdade, é isso aí. Eu vou falar, sendo bem sincera, o meu resultado, ele apareceu no online. E 50% dos meus clientes, eles não me conheciam quando eles compraram. Eles não visitaram. Hoje eu tenho clientes que eles comprou... Vamos pegar o Sirius, prédio mais alto de Campinas. Certo. Eu tenho 90% dos meus clientes que comprou o Sirius, eles não conheciam o Sirius. Eu vendi para eles pelo WhatsApp, apenas com link, com book, com material, vídeos, que eu ia lá, falava e tal. Certo. E... É legal saber, pô. E esses clientes, eles... o online, na verdade, meu resultado, ele apareceu no online. Na Sim. época, na Patreon, apareceu no online. E aí, depois, quando eu voltei de novo para o plantão normal para fazer os atendimentos, aí veio os outros clientes de roleta, tudo bonitinho. Mas a roleta do online, a maioria dos clientes que eu tenho investidores que tem mais de 7, 8 apartamentos, foram clientes que eu adquiri na carteira do online. Sem conhecer. Eu conheci o cliente depois da terceira unidade, mais ou menos. Que Tá, ele mas comprou. mesmo assim, o online, quando você fala do online, você tá falando de um cliente que você atendeu porque ele te procurou.
Sim, De uma certa forma, ele te buscou, ele te procurou, né? Eu tô dizendo assim, sabe aquela questão de pessoal querer fazer oferta pelo WhatsApp? Acho que eu cheguei no ponto, de repente, onde eu deveria ter me expressado melhor. Porque quando o cliente te procura, queira ou não queira, diferente. é diferente. Ele foi até você. Ele né? tá interessado. Ele foi até você. Então, ele deu o passo até você, não é você que deu o passo. Mas eu tô dizendo assim, naquela questão que você faz oferta pelo WhatsApp, eu sempre achei muito complicado. Sim. Legal, porque é fácil. Você faz disparo e aí você tem um ou outro que retorna. Então, é mais uma ferramenta que ajuda, né? É mais uma ferramenta Sim, que ajuda. Mas eu queria que vocês explicassem, vocês que estão nesses disparos. Você, Luciano, acha que mais pode responder um pouco melhor essa parte? Sim. Você faz disparo de WhatsApp, não? Não faço. Não faz. Não Mas já faço. fez? Não fiz. Conhece alguém que faz? Não sei. Também não? conheço. Tá. Eu queria saber mais ou menos a métrica. Você Você faz, conhece, Ju? Já fez? Não, tem. É sempre assim. Geralmente o disparo do WhatsApp, pelo menos que eu tenho conhecimento ali dos corretores, ele acaba funcionando para um chamativo de atenção. Aquele negócio. O cara não tava com a ideia de compra, mas no momento eu mandei e surgiu aquela ideia. Só que ela não funciona só para aquilo. Eu não consigo já tocar aquilo, mas eu tenho que aproveitar o momento. Eu mandei um disparo, mandei uma oferta bacana, uma ideia boa. Aí o cara gostou, automaticamente ele vem, ele procura, né? Ele responde. E aí segue o processo, mas geralmente é num presencial. Vem aqui, vamos conhecer, vamos fazer todo o processo. Porque eu ainda entendo que a visita é 50% do processo. Sim. Então a visita eu vou lá, aí eu consigo entender 100% do cliente. Porque a maior parte dos clientes, realmente, ele não consegue fazer esse filtro 100%. Né? Quando a gente realmente trabalha, que nem a Emília falou, né? Trabalhar um alto padrão investidor, ele quer otimizar. Ele vai passar. Mas ele passa por bom grado, por quê? Porque ele não quer perder tempo dele. Ele fala, olha, eu preciso disso. Ele é objetivo. Objetivo. Ele é prático, ele é objetivo, ele vai, ele troca ideia. Só que também, se eu não for objetivo, eu perco esse cliente. Eu perco o time. Né? Porque realmente é perfil diferente de compra. É que nem Minha Casa Minha Vida, é um cara mais moroso, ele não conhece nada, ele não tem aquele processo de imóvel que ele nunca adquiriu, mas muitas vezes é a primeira. E aí tem todo aquele processo moroso. E por telefone, ele é aquele perfil que ele tá muito preocupado com golpe. Sim. E aí, por telefone, eu vou investir meu dinheirinho pesado ali, que eu suei tudo, eu vou simplesmente fechar por telefone. Não funciona. Difícil. Então, assim, depende muito do perfil, acho que para fazer o processo de venda pelo online, né? Hoje, como a gente pensando no mercado no geral, são poucos que trabalham um alto padrão ali. Um alto padrão, beleza, eu vou fazer o cara de objetivo, chega lá, eu sei o que eu posso comprar. Aí pronto, Sim. ele já vai ser mais objetivo nessa parte. Luciano, o que te dá mais resultado hoje? Hoje, o que me dá mais resultados são as indicações. Tá, mas isso é porque você cuida da carteira, você... por isso você tá. Eu vou falar aqui, você é profissa, entendeu? Parabéns, viu? Aliás, parabéns, porque eu acho assim, é muito melhor você cuidar da tua carteira, isso vai te trazer muito mais retorno do que você ficar correndo atrás de cliente novo. Sim. Que legal que você falou isso. Poxa, eu já pensava isso e tá aí. Você manda um presentinho pro cliente, Você também, um bom Emília? dia. Toda vez. Aquela figurinha de bom dia, manda todo dia pra ele. Não, também não manda. Não, menos, né? Mas um feliz aniversário. Sim. Eu falo assim que o meu pagamento, o pagamento mais valioso que eu tenho é quando eu recebo um WhatsApp falando assim, ó, eu sou fulano de tal, eu estou buscando um imóvel tal e quem me indicou foi, Fulano. por exemplo, o João. E Legal. eu nem sei quem é João. Eu nem sei que Você não imóvel eu lembra. vendi para ele, entende? sim. E aí eu falo onde ele mora. Aí fala, mora lá na casa da Toscana, sabe? E são quantos clientes? E aí eu falo, É meu prazeroso Deus, isso, né? Faz Que bom, quanto fiz o serviço certo. tempo que eu vendi para ele, eu não tenho mais nem o contato do João. E ele lembrou do trabalho que eu fiz lá para poder me indicar. Então, isso é, assim, o cheque mais gordo que eu recebo quase todos os dias quando chega a indicação no meu WhatsApp. Que legal. E agora, pra quem tá começando que não tem a carteira gorda que vocês têm, certo? Porque vocês têm uma carteira gorda, Aquelas de vocês têm uma milhões. carteira de Lembrando- milhões. Que é uma ligação, Pra é quem um tá apartamento começando, de 1 milhão. Vamos colocar assim, qual é a segunda ferramenta que lhe traz mais clientes? Olha, lembrando que quando eu cheguei em Jundiaí, eu era uma bocó da roça que não tinha nenhuma indicação de nada. Não conhecia nem o Zé da esquina,
para comprar um pallet de fósforo fiado lá no braço. Então vamos no bar dele, né? Então vamos falar pra mineira de 18 anos atrás que tá chegando em Jundiaí, tá entrando no ramo. Qual seria a segunda ferramenta mais ativa aí pra trazer cliente? 8 anos, Vamos dar essa dica. 13 anos já 18 que eu tô em falei. Jundiaí. Ah, perdão, tem 13. anos 13 em que eu tô Jundiaí, né? Ah, tá, 13 em Jundiaí. O que aconteceu quando eu cheguei aqui? Eu fui trabalhar, pode falar o nome da empresa? Pode, Eu Pode, fui trabalhar sem na problema. Fernandes Mera. Ok. O Hamilton era o meu diretor. E eu não conhecia nada nem ninguém. E aí eu chegava às 8 horas da manhã quando abria a Fernandes Mera e saía às 8 horas da noite quando fechava. E eu sentava e a Fernandes Mera tinha um sistema de fazer ligação e eu botava o aparelhinho lá e fazia Headset. 300 ligações por dia. Nossa. Caraca. Eu só levantava dali para almoçar. Luciana, parabéns, cara, porque 300 Parabéns, né? ligações E por quem dia é da muita minha coisa, época, nossa. da Fernandes Mera, sabe que eu não estou Não é à falando toa. lorota aqui. Uhum. Não, tá aí o resultado. O pessoal vê que não é fácil. Não é fácil fazer uma venda. Tanto é que eu tinha um caderninho que quando eu abria a imobiliária, tinha uma corretora que adorava pegar esse caderninho e toda vez que ela folhava o caderninho, ela fazia uma venda. Que legal. Olha. Porque era muita tem esse gente. caderninho? Tenho. Ai, É vamos usar. muita gente. Esse caderninho pra tirar Vamos leiloar ele, vamos leiloar. É muito cliente e assim, eu desperdicei muito cliente no processo por não ter conhecimento. Por não saber direito o que eu estava fazendo quando eu cheguei aqui. Sim, normal. E é por isso que acontece. eu bato muito hoje que a Uhum. pessoa tem que adquirir conhecimento. Sim. Exatamente. E todos os dias. Porque se eu perdi muitas vendas, é por falta de conhecimento. Sim. Então a segunda ferramenta, no teu ponto de vista, hoje É fazer é ligação. oferta. Ligação Oferta ainda ativa. funciona. É igual esses dias atrás a gente fez um outro episódio aqui com o Navarro e o Henrique, e é aquilo que o Navarro falou, né? Liga, pega o telefone e liga. É aquele filme do Lobo de Wall Street. Do Lobo de Wall Street, né? A sua mulher te largou, pega o telefone e liga. O aluguel tá Vende essa atrasado, caneta, pega o né? telefone Pega e liga. exato. Então, na tua opinião, é isso pra quem tá começando, Ligação. esse é o caminho. Ligação. Tá bom? Instagram funciona, mas é assim, é procurar uma agulha no palheiro. Sim. É muito difícil, é um retorno que demora muito ainda para ser feito. E outro, o Instagram ele não trabalha de graça, ele Não. tem que ser pago. E o corretor que tá começando, ele tem dinheiro para bancar isso? Tem. Não dá. O Instagram é um meio de publicação, então ele tem que ser pago. Senão ele sobrevive, como é que vai viver? Sim. Né? Então tem que ser direcionado. Mas você sabe qual que é o pior erro que o corretor comete quando ele está começando? Conta pra gente. Não, Juliana? não tenho a menor Não? ideia. Você? É, tem um monte, né? Eu posso tentar? Eu posso tentar? Eu posso Pode. tentar? Pode. Eu vou tentar, eu não sei se é isso. O maior erro é que quando ele entra, ele acha que... Ele esquece que ele é o dono da empresa dele mesmo, que ele vira tipo um Guimarães limitado e que ele tem horário pra chegar, horário pra sair, que ele tem que chegar, ele tem que fazer o trabalho e tem que colocar a mão na massa pro pão sair. Não? Não é. Não. Qual não é? é isso. O pior erro de quem está começando no ramo de vendas é não avisar as pessoas próximas a ele Ah, e tá. os vizinhos e os amigos que estão trabalhando com vendas. Tá. E aí o corretor tá ali o dia inteiro, no domingo, no plantão, e chega lá o vizinho para comprar Nossa, o isso- Sim, que sempre corretor. falou isso. Isso dá uma dor no coração de ver. Eu acho que isso já foi dito aqui, já, né? Já, e realmente. Então, assim, É o projeto Galinha, né? o pior erro do corretor iniciante é esse. Cara. É ter vergonha do que ele está fazendo. Mas a gente até... Eu chego até a entender o perfil do corretor, porque que ele não faz isso. Porque o corretor, ele não começa como corretor porque ele quis. A maioria. Ele entrou, a maioria deles É verdade. entra A maioria. porque se ferrou em algum lugar. Então, assim, tá em casa, às vezes é casado, às vezes também é um filho ali, e tá todo mundo cobrando. E aí, não vai trabalhar? E aí, não vai fazer nada? Não vai se coçar? Aí ele pega e acha uma oportunidade, porque muitas imobiliárias contratam ali só porque perdeu o CPF na frente, né? Aí chama o cara e bota o cara lá pra trabalhar. E aí, Isso mesmo. simplesmente, não sabe de nada e tem vergonha do que ele tá fazendo. Porque simplesmente ele não tá nem ganhando. Ele tá indo trabalhar todo dia, ele tá voltando pra casa sem R$1 no bolso. Porque amanhã ou depois, se der errado, ainda se ele não aguentar 2 meses, 3 meses aí sem nenhuma venda, ele ainda tá entrando sem dinheiro e tá saindo devendo mais ainda do que ele tava. É.
Então, realmente, ele chega a ter uma vergonha no processo. Mas isso, ele precisa entender que a profissão de corretor é uma profissão que, se ele levar a sério, sério, e se ele não é focar, bico, né? dá muito resultado. Só que ele tem que trabalhar para isso. Ele tem que acordar 6 horas e ir atrás. Ele tem que já acordar 6 horas, ou ir na academia, ou na padaria, já vender o produto ali. O cara, quando ele começa, no meu ponto de vista, é um processo. Você está começando, você tem que começar com muita humildade e você tem que iniciar de baixo, né? E tem muita gente que entra na corretagem, e eu vou ser bem sincero, os que mais dão certo é os que vem mais ferrado, mais É os pobrezinho, improváveis. mais pobrezinho, entendeu? Que ninguém deu nada, né? Aqueles que trabalharam a vida inteira numa empresa, se aposentou, Verdade. tem aposentadoria, tem uma coisa garantida e entra na corretagem, é novo, esse cara ele não vai para um farol, esse cara ele não vai para frente de uma padaria, esse cara tem vergonha de falar para os vizinhos que ele virou corretor. Por que ele tem vergonha de falar isso? Porque ele acha que o cara já vai olhar para ele e vai ter a imagem que um corretor... você virou corretor de imóveis? Então você fica na frente da padaria. Ele tem vergonha de falar. E aí que é o erro e o cara que não dá certo. Porque quando, na verdade, se você vira vendedor, você vira corretor, cara, você não pode ter vergonha. Você tem que falar, cantar pros 4 ventos que você é corretor de imóveis, que você vende imóvel. Eu normalmente, quando eu comecei, eu já distribuía folheto. O primeiro lugar que eu distribuía folheto era nos meus vizinhos. Eu morava em casa de rua, né? Sem condomínio, já ia jogando nos vizinhos, já pra avisar. Tô aqui, tá? Se precisar. Enfim, mas é difícil falar da gente mesmo. Eu acredito que vocês tenham feito mesmo. E eu tenho certeza que quem deu certo, tá até hoje no mercado, fez isso também. Exatamente. Quem não fez, a chance de não dar certo é muito grande. Então não tem que ter vergonha. Tem que falar, cara, eu virei corretor de imóveis, não interessa de onde ele vem, se ele tá se aposentando, se ele não tá se aposentando, entendeu? Ou se ele se aposentou e tem uma garantia todo mês, e ele tem que falar, eu sou corretor de imóveis, tem que ter humildade, entendeu? E outra, quando ele entra, normalmente... eu tenho até um exemplo aqui de uma imobiliária que eu vi que tinha a esposa de um cara que é bem de vida, tem um patrimônio, enfim, e ela estava trabalhando, panfletando em feiras, em eventos, né? Eu até brinquei com o gerente dela, falei, cara, você está colocando a menina para fazer isso, daqui a pouco ela desiste, porque normalmente essas pessoas não vão fazer. Quem vem de baixo igual eu, igual você, ela faz. Mas a menina é casada com uma pessoa que tem um patrimônio, que tem uma situação melhor. Provavelmente ela vai desistir. Você vai fazer em 1 semana, 2 semanas desistir. Depois eu tenho que conversar com ele para saber o que aconteceu, né? Eu não vi mais, mas enfim, eu preciso depois conversar para saber o que aconteceu. E não sei, vocês concordam comigo, não? Quer falar? Sim, eu lembro assim que eu entrei no mercado imobiliário, na época quem me contratou foi o Luca Toni, que foi uma pessoa também que me apoiou muito, aprendi muito com ele. Grande Luca Toni, um abraço para ele. Salve, Luca. Isso aí. E o que ele... No dia da contratação, ele foi muito, muito claro comigo. Ele falou, você quer emprego ou você quer trabalho? Se for trabalho, eu tenho. Emprego, não. Boa. Ou seja, sim. Então, ele falou, vai chegar dia que você vai ficar até 1h da manhã no plantão. Sábado, domingo, feriado, você tá vindo da CLT de segunda a sexta, de RH, tranquilo. Aqui não. Aqui você vai ter que trabalhar, mas você vai ter resultado. Vai ser gratificante. E eu segui isso muito à risca. Eu sempre fui muito focada. E aprendia muito. Então, toda vez que eu levava as pancadas para me aprender, ele falava, cadê a sua essência? Você não é assim, que desânimo é esse? Vai para cima. Então, assim, ele sempre incentivou muito. E aí, em seguida, depois foi o Henrique também. O Henrique sempre batia pra gente aprender e ele falava, vocês têm que pedir a venda. Vocês têm que pedir a venda. Então, assim, abraço, Sotere. Então, é uma pessoa que eu tenho muito carinho, admiração também. Então, até hoje, assim, ele me conta histórias, assim, que eu falo... Às vezes eu ligo pra ele, falo pra provar alguma proposta, alguma coisa, e ele fala assim... Você tem que aprender a parar com essa ansiedade, não é assim que funciona. Então, eu aprendo todo dia. Eu falo que enquanto a gente só... O Walter fala isso, a gente só deixa de aprender quando a gente morre. Então, todo dia você tá aprendendo alguma coisa diferente. Mas para com ansiedade, o corretor nem é ansioso. Ai, não, olho piscando, ó. E é o que mais atrapalha, né? Porque Verdade. É só a gente se colocar do outro lado da mesa, no lado do cliente, né? Você vai fazer qualquer compra na sua vida, de qualquer coisa. Se a pessoa tá muito ansiosa, ela repele você. Você fala, nossa, a pessoa tá você querendo... passa isso pro cliente também. Quando a pessoa tá querendo vender demais, passa desconfiança. Exatamente. Então, às vezes, você tem que encostar a cadeira aqui assim, ó, e tipo, falar, ó, compra
Tá Tá o melhor aí. produto, tá na melhor localização, você quer, o preço é esse, o que eu posso fazer, eu tento te ajudar um pouco aqui, um pouco ali, mas é isso, quer, Verdade. não quer, agora quando você passa aquela ansiedade que você quer vender, normalmente acontece o contrário, é o inverso, né? O cliente, ele, e é a mesma coisa com a gente, se a gente for num shopping, qualquer coisa, a pessoa fica muito ansiosa pra vender pra gente, a gente fala, pô, cara, tem coisa errada aí, né? Por que que Exatamente. essa pessoa tá tão ansiosa em vender pra mim aqui? Eu Não é acho verdade? que o primeiro ponto da venda é primeiro criar relacionamento. A venda ela não é tirar pedido. Ela é feita primeiro o relacionamento para depois ela dar o resultado da venda. A venda é consequência do relacionamento bom. Sim. Fiz um relacionamento bom, a consequência ela vai gerar, Isso aí. né? Então, eu acho que eles precisam entender, né, quem tá principalmente começando no mercado, que a venda ela não gera simplesmente aquele processo. A gente não vende produto, a gente cria relacionamento, Sim. né? E do relacionamento a consequência da venda. Uhum. Legal. E agora entrando num outro assunto aqui, essa pergunta vai para as duas, tá? Por que o mercado imobiliário ele é tão vaidoso? Vocês que estão há algum tempo, vocês Vocês são mulheres vaidosas. são mulheres, são Mas e os mulheres, meninos vaidosos? né? Por que o mercado imobiliário ele é tão vaidoso? Eu confesso que isso me incomoda muito. E eu sou aquela pessoa. Muitos vão falar que eu sou chata, enfim. Eu não participo, eu não fico ali seguindo o caminho. Eu sempre vou na contramão do negócio. Enquanto a galera tá ali, todo mundo, aquele lançamento, tá lançando e tal, não, eu não vou. Não vou. Você tá sendo vaidosa. Não é nem essa questão. Não é nem essa questão. A questão é que todo mundo vai seguindo o bonde. Na hora que acalma ali aquele fervo todo, aí eu vou, conheço o produto, converso com o gestor. E não é que não quero me misturar, não é nem essa questão. A questão é que, às vezes, tem vários produtos bons ali no mercado, e aí a pessoa foca em um ali e só quer ficar lá em cima. Só quer ficar em cima daquele produto ali. Então, enquanto tem um exemplo aí de lançamentos que a gente fez, tava todo mundo focado e sendo cobrado por um lançamento, e eu tava focada no estoque, que tinha dinheiro na Sim. mesa. Lançamento que não tinha RI, Sim. não tem dinheiro na mesa. Exato. Eu focava no estoque, que também é boa. importante para a empresa. Entendeu? Então, assim, enquanto tá indo para direita, eu tô indo para esquerda. E outra, eu sempre tenho muito direcionamento espiritual. Eu sou muito de orar, buscar muito a Deus para fazer minhas vendas, assim, minhas estratégias. Eu sempre peço Deus direção para tudo que eu vou fazer. E eu sigo ali. Eu fecho o olho e só vou Legal. embora. Seguro na mão do Altíssimo e vou embora. É assim Bacana. que funciona. Ô, Luciana, só rapidinho. Você acha que na hora de atender um cliente, você ter um carro melhor, né? Você tá com uma roupa de marca, você tá vestindo, sei lá, 5, 6, 7, 10 mil reais no seu corpo. Sim. Você acha que isso faz diferença ou não? Você fala que é o cabide, né? O corretor Exatamente. ele parece um cabide. Isso. Ele veste. Lógico que o corretor ele precisa tá bem vestido. Precisa. Ele precisa. Mas deixa eu te falar, se eu tirar meu terno aqui, botar um chinelo havaiano, amarrar o meu cabelo, você compra comigo do mesmo jeito? Não compro. Não compra? Não. Juliano, se eu tirar o meu A terno sua daqui, primeira vista... amarrar Não, o na primeira cabelo, visita, você não. compra? Eu compro. Ó, depois que eu te Primeira conheço, eu visita, sei acho da que tua não. história, é diferente. Deixa eu te falar. O corretor, o vendedor, ele precisa gerar valor para o cliente. Boa. E quando você vende a sua roupa ou o seu carro, você não está vendendo o valor para o seu cliente, não o valor, o seu valor. Você está vendendo o preço para ele. Certo. É o preço que você paga por estar atendendo um cliente de alto padrão. Eu já assinei contrato de milhões de chinelo havaiana e cabelo para cima. Tanto é que quando eu chego no plantão, domingo, tem diretor de empresa que olha e fala, vixe, o mineiro veio vender. E muitas vezes eu chego no plantão domingo, eu não sei, a primeira vez que você me viu no plantão, acho que você me viu de chinelo havaiana, não foi? Não vou lembrar, mas assim... se eu tivesse... Eu contei se fosse, eu acho essa que eu história pro lembraria. Juliano, Será? Não que lembro. eu entrei no plantão da Patriane de chinelo havaiana, porque Não eu vou tinha lembrar. acabado de fazer a unha. Então, assim, eu desenvolvi um valor no mercado Uhum.
e eu vou atender o cliente do jeito que eu tô. Se eu Mas estiver assim- fazendo faxina na minha casa e o meu cliente me ligar, eu vou pro plantão desse jeito. O Juliano sabe disso. Não, mas aí Vai. eu tô querendo dizer o seguinte... Não, mas aí é um né? cliente você que às vezes, muitas vezes você já é um cliente que conhece. você já atendeu, que você já conhece. É diferente. Eu digo assim, você acha que a primeira impressão que esse cara vai ter, você já cabelo amarrado, de chinela havaiana, ele vai virar teu cliente, vai fidelizar ele? Se eu já gerei valor pra ele, ele vai. Não. Não, eu tô falando Sim, do primeiro, não, mas no primeiro primeiro- contato. no primeiro No contato. primeiro contato, Tem que não. ter. Mas você não precisa. Não, Tá, mas com os melhores, vestir- você tem que estar o básico. Eu acho que é o básico. Bem Sim, apresentado. Eu acho que é tão- eu Tá acho que cheirosinho, você- bonitinho, Você não beleza. precisa. Eu até acho que você fazer isso depois, desculpa, mas Sim, depois é até uma sim. estratégia isso. Mas Sim. é o que Porque eu- você que faz o eu- cliente ficar mais pessoal não, mas com você você ali. não entendeu o que eu quis te dizer. Eu falei que a roupa, ela não é importante no atendimento se você gera valor para o seu cliente. Não, então, não, mas é que Porque a um pergunta cliente que a gente já é que a tem, mas um pergunta cliente a pergunta novo, é isso o que cliente quer dizer, novo, né? isso, a pergunta é o cliente novo. cliente Não, mas novo. mesmo o cliente novo, você não precisa se igualar ao cliente para você atender ele. Se o seu cliente tem Uhum. uma Porsche, você não precisa chegar no plantão de Porsche Sim. para você vender para ele. É, porque a Se Ah, gente sim, você tem o conhecimento e vai gerar valor para o seu Se cliente, você sabe falar, se você tá bem ali, tranquilo. entende? Ok. O que assim, o que a gente vê muito hoje, ainda mais nessas estratégias de marketing, em tempos de pessoal que faz bastante grupos, é que eu vejo o corretor entrando nesses grupos e às vezes comprando um carro que ele não pode, só para tentar entrar nesses grupos. Pressionar. Para entrar nesse grupo com a intenção de estar no grupo, eu vou conseguir vender para esses caras, entendeu? Sim. Então, assim, eu vejo bastante, alguns corretores fizeram isso e deu certo. O cara não tinha condições. O Darlan Souza, É. ele faz isso. Ele fez muito isso no início da carreira dele. E deu certo. Agora, a questão, quando eu perguntei da vaidade, o que acontece? Você, no primeiro atendimento, quando você atende o cliente, você tem que estar muito bem apresentável. Bem alinhado. Se você estiver trabalhando um produto de alto padrão, no meu ponto de vista, você tem que estar no mínimo igual ao cara que você vai atender, porque ele está te conhecendo ali naquele momento. Então, aí você vai poder ter a chance de fazer o quê? Que você acabou de falar. De Gerar valor. gerar valor. Aí depois que você gerou o valor, a questão de atender esse cara de novo, depois num outro dia, de chinelo, tá Aí, de calça de moletom, tá na Sim. moda isso agora. As pessoas estão fazendo isso pra demonstrar que tá ali também, no mesmo nível que o cara. Sim. Mas depois que você atendeu a primeira vez. Eu vejo dessa forma. Mas você pensa que o corretor ele precisa ter uma etiqueta para fora do terno para poder vender um Patriane, por exemplo? Não, a etiqueta não. Ah, tá. A etiqueta não. Ele tem que estar, eu acho que o básico, Eu acho né? que etiqueta não. Alinhado. Eu acho que é Alinhado. ele tem que estar o básico. Alinhado. Eu acho que- Alinhado. E quando você tá fazendo um stand de vendas, quando você tá lá fazendo um plantão, cara, cliente, a gente brinca muito, né? Cliente é que nem ladrão. Você nunca sabe qual a hora que vai chegar, a hora que não vai. Às vezes você sai, vira as costas para tomar um café, ele chega, você não tá lá. E então você tem que estar sempre bem alinhado, não com a etiqueta, bem alinhado. Então, Não precisa alugar o carrão pra vir no plano. Não precisa. exatamente, É, não precisa. exato. O carrão Não você precisa precisa. só Exato. para tentar entrar num grupo, porque aí é um plus a mais. Que Na verdade, é uma estratégia de venda. É uma né? estratégia, Pra criar um network, Aí exato. é exato. um dos caminhos. É igual aqueles grupos de empresário. Vou pagar pra estar ali pra conversar com o empresário. Show, beleza. Né, tem corretor que faz a primeira venda, ganha lá os seus 15 mil de comissionamento, ele torra tudo, né, cara? Compra um terno de 5 mil, Compra o cinto da Dolce Gabbana lá de 2 contos, acabou o dinheiro. e o restinho do dinheiro ele vai pra praia e depois volta E duro, hoje né? você se veste muito bem com custo menor. Sim. Menor. Entende? O Braz tá aí, ó, entendo pra quem que precisar. se você estiver num nível de atender só os caras top de linha, você tem que se igualar a eles, Sim. entende? Sim. Tem uns meninos aí que vai atender cliente de helicóptero e tem mesmo corretor que tá andando de Porsche, entende? Mas é mérito dele, ele ganhou Sim. isso daí com o trabalho dele. Agora, você se dispor a alugar ou Se apertar. viver de aparência para É. poder se conectar com o seu cliente, primeiro que você não vai gerar valor. É que na verdade é que quem tá fazendo isso é o que você falou, não tá gerando valor. E ele não tá fazendo por causa do cliente, tá fazendo pra ele. Isso, Ele nem tá ouvindo o cliente, porque eu acho que o pior ponto é isso, é não ouvir o cliente. isso. Sim.
Isso aí tá até aqui na próxima pergunta. Até que ponto a imagem ajuda e quando ela começa a atrapalhar, né? Acho que meio que a gente já falou. Já Aqui, falamos. né? Foi basicamente Já falamos, isso também. né? É. Isso. E hoje em dia, o que diferencia um corretor profissional de um aventureiro para vocês duas? Qual é a diferença de um corretor profissional hoje para um aventureiro? Isso aí entra um pouco na questão que a gente estava comentando agora de perfil, de rede social, essas coisas, não? Para mim, o aventureiro tá tratando a profissão como uma segunda opção. Um bico. Certo. Vou me aventurar aqui, se der certo, se não... tem uma história que fala, eu vou tentar isso, que se não der certo, eu vou do corretor. Já escutei várias vezes isso aí. Então, assim, é aquilo que eu falei no início, tudo que a gente foca expande. Então, a partir do momento que você resolveu se dedicar a essa profissão, seja corretor. Não floreia o negócio, não inventa moda, não fica com olho no peixe, olho no gato, não. Foca naquilo ali, faz aquilo ali, levanta todos os dias como se aquilo ali fosse o seu último dia de vida, cara. Então, assim, eu acho que isso que gera resultado, entendeu? Pra mim, não é elogio, não é tapinha nas costas que vai me motivar, não. É resultado. Eu preciso de resultado, eu preciso de venda. Eu sou movida a venda. Pagar conta, né? Preciso pagar conta. Entendeu? Então, assim, e metas, tem que ter meta na sua mente ali. E eu nunca precisei de ninguém me cobrar meta, porque eu sou a minha própria... Eu falo gestor, eu que me cobro todos os dias de meta, porque eu sei quantos boletos vão chegar pra mim. Mas você entendeu que o corretor é o quê? Ele é a própria empresa dele. Sim. Ele Emília SA. Então, assim, Emília eu falo SA, que isso aí. não, É não Luciana sabe SA, brincar. Emília SA e Não vamos lá. sabe brincar, não desce pro play. Limitado. A limitada, LTDA. Ainda chega lá, né? Mas é isso. Limitada. Só a gente tá chegando praticamente no fim do podcast. Estamos nos quase, finalmente. A conversa fluiu muito rápido, inclusive, né? Mas a gente tem mais um resumão, né, de todo o processo. Então, assim, para hoje, o pessoal que está assistindo, né, o podcast, para o pessoal que está começando, né, na carreira imobiliária, que hoje a profissão imobiliária, ela é vista como uma das profissões mais buscadas realmente no mercado. Ele não virou aquele negócio de, deu ruim, não, agora que eu vou virar corretor. Hoje não, mudou muito esse número, né, dentro de toda a parte de busca de trabalho, a parte profissional. Hoje o corretor ele é visado porque praticamente tudo que é mostrado na mídia, ela agrega valor. Então, assim, hoje a profissão de corretor realmente é uma profissão que as pessoas querem ser corretores. E você sabe por quê? Sabe ou não? Não tem. Antigamente a gente não tinha rede social. Antigamente eles lembravam do corretor fazendo frente de padaria, Sim. fazendo panfletagem no farol. Hoje, como tem muita rede social, é exatamente por causa de alguns fake que a gente tem, Exato. né? Verdade. Que alugam carro, que tem essa tal da vaidade, que é eterno caro, e eles postam muito no Instagram, postam muito no Facebook. Então, aí basta ter uma pessoa lá que trabalha em qualquer outra profissão, ela começa a olhar e falar, caramba, dá uma olhada, olha esse cara como se tá se dando bem. Aí ele lembra de um amigo que ele tem que tá na corretagem também, e aí se esse amigo também estiver indo bem, aí ele já começa a pensar, vou largar isso aqui, vou entrar na corretagem. E aí o irmão mais novo, o filho, meu pai tá bem pra caramba, eu vou entrar nisso. Então acho que é isso que mudou um pouco a rede social também, Exato, né? gera essa questão de ambição, né? Gerou de querer ser corretor hoje em dia. Também, né? Gerou um valor para nossa profissão. Eu acho que hoje o corretor de imóveis ele é valorizado. Só que ainda em relação a números, a maior parte dos corretores hoje que ainda entram no mercado imobiliário, eles acabam saindo em torno de 2 anos. Por quê? Porque não tem essa certa constância, né, no processo. Não entende que a vida de corretor não é fácil. É o que a Emília falou, trabalhar feriado, sábado, domingo, cliente liga 10 horas da noite, cliente liga 5 horas da manhã e você tem que estar lá. É 24/7. Exatamente, não tem folga. Por quê? Porque qual empresário hoje que ele tem uma rotina de trabalho de segunda a sexta e simplesmente acabou, vou lá, final de semana eu desligo o celular e boa. Eu não vejo isso na questão de um empresário. E o corretor, ele não deixa de ser um empresário, ele é um empresário dele. Então ele tem que buscar todos esses detalhes aí para conseguir ter um resultado bacana. Hoje a gente pensando em tudo isso que a gente conversou, tudo que a gente falou, qual que é o recado que vocês deixam aí pro pessoal para que tenham toda essa constância? A
Luciana, com 18 anos de profissão, tá muito bem estruturada hoje, já praticamente trabalha só com a carteira, não precisa mais em panfletar em farol, mas já panfletou, né? Se precisar, a gente vai. Panfleta, não tem vergonha disso. A Emília, com toda essa carga também de 5 anos, ainda não é um tempo muito longo, mas olha o que chegou a fazer com esse tempo e com toda essa experiência. O que vocês deixam o pessoal aí de recado para que a gente possa absorver um pouco mais esse pessoal e dar um up neles, né? Aquele pessoal que tá aí 3 meses sem vender, mas aí, como é que funciona? O que vocês passam para eles como recado? Bora lá, eu Não primeiro? Não briguem. Não, a gente não vai brigar. Eu acho que o corretor que está começando, ou o corretor que está aí 3 meses sem vender, ele precisa ter, primeiro, fé, muita fé. Se o corretor não tiver fé, ele não vende, nem levanta da cama. Não tem coragem nem de arrumar a cama. E, em segundo, trabalhe. Fé, disciplina. Eu não tenho cliente. Ligue. Busque. Ligue, busque. Entende? Vai na rua, vai pra rua bater perna. Vai conversar com o cara da padaria, com o cara do mercado. Tem certeza que você vai encontrar alguém vendendo ou comprando alguma coisa ali. E adquira conhecimento todos os dias. Eu citei aqui o YouTube. Eu vejo 3, 4 vídeos todos os dias. Todos os dias. Acompanha o mercado financeiro. Até pouco tempo, eu achava que eu sabia tudo do mercado imobiliário. Até eu tomar umas porradas e falar, eu tenho que adquirir conhecimento todos os dias, porque quando eu durmo com conhecimento, eu conheço tudo. Quando eu acordo, já não sei mais nada. Por quê? Porque enquanto eu estava dormindo, o mundo estava girando e as coisas já mudaram. Alguém já leu mais livro do que eu, sim. Alguém já está sabendo mais do que eu, e eu tenho que buscar conhecimento todos os dias. Legal. Boa. Então, eu acho que o corretor que está começando hoje, ele tem que, sim, escutar o pessoal que já está no mercado, porque venda é técnica, venda é técnica. Sim. E os meios que a gente tem hoje para conseguir chegar até o cliente. Só isso. Legal. Perfeito. E você, Emília, conta pra gente. Quem suporta o processo, vive o propósito. Fé, faço minhas palavras da Lu, e foco, cara. Foco, se espelhe em... Eu gosto muito das frases do Joel J. O trabalho devolve. O trabalho devolve. Então, não tem como dar errado se você está trabalhando, se você está plantando, você vai colher. Então, eu falo assim, sempre, eu falo para mim mesma essa frase: trabalhe sem olhar a hora para comprar sem olhar o preço. Boa. Show, muito Show. bom, muito bom. Bom isso daí. É isso aí. Muito bom. Trabalhe sem olhar a hora para comprar sem olhar o preço. Eu trabalhei muito sem olhar a hora. Eu acho que nós 4 estamos dentro disso daí, né? É isso aí. Mas nós eu 4 trabalhei a minha mulher já sabe que ela não espera em casa. É o horário que foi, tem que ser. Todos nós, e também acho que a maioria dos corretores, pessoal do mercado imobiliário entende bem o que é isso, né? Sábado, domingo, feriado, enfim. Sim, e o mais engraçado é que hoje que eu tô com um tempo um pouco mais livre, você acredita que eu não sei o que eu faço com o meu domingo? Te juro, eu fico em casa, aí assim... Eu arrumo uns plantão pra você precisar. Na semana, atendimentos e tal. Aí chega no domingo, assim, que às vezes o cliente não tem nenhum atendimento, porque a obra geralmente é fechada. Aí eu fico assim, minha família é toda de Minas, então eu sou sozinha. Aí minha filha tá com o pai dela, e eu fico assim, cara, o que eu vou fazer? Porque assim, cliente... Tem cliente meu até que atende, responde, mas assim, domingo eu não gosto de ficar mandando muita mensagem pro cliente. Mas eu tava tão habituada a sábado, domingo, feriado, que eu sinto falta. Eu sinto falta de trabalhar. Emília, eu acho que não é só você, eu acho que a maioria sente isso. Eu pego 3 dias de folga. Não, sabe, eu volto depois de 3 dias de folga, eu estranho. Parece que eu tô entrando num lugar esquisito, estranho. É muito. A gente fica todo dia, quando a gente pega a folga. Eu não ia falar nada, mas eu fui fazer minha lua de mel, foi 3 dias só. Você saiu do celular? Só acha, não vendi ainda no meio. Cara, é muito... Eu vou pra Minas. Lua de mel, hein, caramba. Minha irmã fala, pelo amor de Deus, você não sai do celular. Da Isabel. Mas é o tempo todo, porque assim... Se ela vai contar comigo, eu tenho certeza que ela vai. O pós-vendas, eu falo que ainda é mais importante do que a venda.
Isso Porque, realmente. Cara, e assim, eu sou muito pós-venda. Eu chego, Guimarães, acho que tem propriedade até pra falar, porque eu atormentava todos os setores da empresa pra resolver um problema de um boleto, de uma cláusula contratual, e vai pro jurídico, Por quê? Sim. Eu não quero que o meu cliente tenha dor de cabeça, ainda mais cliente igual a gente atende, é um cliente que não tem tempo pra ficar ligando no saque. Resolve. Dá um jeito. Criança reclama, adulto resolve. Emília, isso daí é o detalhe. Isso é exato, Isso aí é o detalhe, que não deveria ser detalhe, que deveria ser uma prática comum. Parte do processo. Mas é algo tão óbvio que a maioria não faz. Não faz. A maioria não faz. Mas é isso. Abandona. E pra quem faz, vira um detalhe importantíssimo pra você depois ter uma carteira igual que a Luciana tem, entendeu? Igual a que você criou. E eu acho assim, a maior dica que, finalizando aqui praticamente o que vocês deram de dica pra quem tá começando, ou então pra quem tá há 3 meses sem vender, acho que a maior dica é exatamente essa. É o pós-venda. Sim. É você atender aquele cliente que Ter a comprou, carteira. não é Manter. pegar o dinheiro dele e Vender, vazar e estorrar. esquecer. Não, Que é o que a maioria... deu probleminha, você vai lá e resolve, né? Que a maioria não, tem o telefone aqui, liga lá no saque. Não, cara, você pegou o cliente, faz você. É isso. Tem um Exatamente. exemplo rapidinho É de um isso. cliente meu, que ele é de São Paulo, e aí eu vendi pra ele no lançamento, né? O Cídios, tem 4 anos isso, acabou de entregar o prédio, e eu vendi o quê? Falando pra ele que ia ter um retorno financeiro muito bom, porque Airbnb e tal, que a gente sabe que realmente vai ter um retorno bom. E aí ele falou, não, mas eu não conheço nada Você não em pode ser Campinas. HIS. Ele falou, não conheço nada em Campinas, eu não tenho um marceneiro aí, aqui não é CPFL, eu não sei por onde começar. Aí eu falei, não, deixa que eu resolvo. CPFL, Sanar, água, luz, tudo. Fui lá, resolvi o problema, arrumei o marceneiro, fiz uma condição boa, arrumei o ar-condicionado. Fui hoje na marcenaria, inclusive, para ver como que tá o material. Segunda-feira já vai estar lá. E ele falou, agora você vai administrar o Airbnb. Você falou que vai... Então agora você resolve. Se vira. Entendeu? Mas assim, é um cliente, ele tem 8 apartamentos. Comprou em um ano 8 apartamentos, gente. Você Legal. acha que eu vou deixar Mas esse isso é cliente? muito Tá acabando o tempo, mas eu tô com uma pergunta aqui que eu preciso fazer pras Vai, duas, vai. cara. Não posso deixar de fazer essa pergunta. A gente Pode. paga Mas uma aí- hora Eu essa. achei Uma- que tinha acabado. A gente paga uma Ó, hora é essa rápido, é já. rápido. Uma de cada vez. Eu não vi ele dando sinal nenhum, eu vou aproveitar aqui. Foi. Ó, rapidinho, tá? O que você acha, na tua opinião, Emília, que vende mais? Você ser uma corretora comercial na mesa com o cliente, sabe aquela questão, nasci pra isso? Eu sou comercial? Ou apresentação e conhecimento do produto, parte técnica? Olha, lógico que todo mundo vai responder, os dois. Não quero saber dos dois, não quero saber essa resposta. Acho mais que é pesa? o segundo. O que mais pesa? Conhecimento do produto, parte técnica, ou você ser comercial na mesa? Conhecimento do produto. Conhecimento E do parte produto? técnica. E aí, Pode Luciano? ser. Eu não podia falar nada diferente, né? Tô falando aqui pro corretor adquirir conhecimento. Sim. Ele tem que ter conhecimento e técnica. Você acha que isso daí, o conhecimento do produto, se você não for boa de mesa, você apresentar a parte técnica robotizada, que quando eu falo em parte técnica, na maioria das vezes é robotizado, porque o comercial... O é conhecimento te tira do robô. o comercial é aquela parte que o corretor, ele faz a venda, ele apresenta o produto humanizado. Aí, quando eu falo só em técnica e conhecer o produto, eu tô falando de técnica, que aí às vezes gera aquele atendimento robotizado, sabe? Aquele atendimento robotizado. Não, mas aí Não, você aí- distorceu. Você distorceu Então, a pergunta eu, aí, de repente, eu me expressei mal. Ai, não briga, Eu me expressei mal. Você perguntou Eu me expressei se é o mal. conhecimento ou se é o comercial. Foi. Eu O perguntei se é a parte comerci- técnica ou se é o comercial. Agora eu vou mudar. Não, já reformulei, Ele já precisa reformulei. Ele Já precisa reformulei. ser só... É pegadinha, Vamos lá. pegadinha. Vamos lá. Pegadinha, isso é Vamos lá. pegadinha. É o atendimento técnico robotizado ou é o atendimento comercial? É você ser comercial? Ah, sim. O que mais? É comercial, né? Robotizado. Eu não tem. prefiro ficar com atendimento personalizado. Mas aí você tá jogando nos dois times, no Corinthians e no Palmeiras, no Flamengo e no Palmeiras. Não. Eu quero saber um. Eu tô falando que é o atendimento personalizado. É. Que você tem que ter o comercial Criar um e o relacionamento. conhecimento Então, técnico. não, mas eu quero Pronto. saber um. Eu quero saber um. Não tem como você ser só um para você vender imóvel. Tem, eu já tive várias equipes já e eu já tive vários corretores que eram robotizados e técnicos e que conheciam o memorial descritivo inteiro, assim como eu já tive vários corretores comercial que sabia fazer um show, entendeu? Aí eu quero saber de vocês, da opinião de vocês. Tem sim, existe muito isso.
o que vocês acham que vende Mas tá no mais. mercado ainda? Só tem que ser tá no mercado? Só tem que ser um de cada. Um de cada. Não pode ser os dois. Mas não é excelente. Não, calma, gente. Provavelmente essa pessoa não vai sobreviver muito. Eu só quero saber qual, vocês, na opinião de vocês, ainda se sobressai. Eu fico O atendimento personalizado. Atendimento... Personalizado? Não, personalizado não. Elas estão jogando nos dois times. Personalizado. O personalizado Não, é os você não dois. encontraria, mulher. Elas estão certas, elas estão certas. Muito obrigada, Elas estão Juliana. certas. Muito Elas estão obrigada. também Não pode, É tudo um não conjunto, pode jogar é tudo no um Flamengo e no conjunto. Palmeiras, no É um Corinthians Não, e no eu acho que é Palmeiras. um conjunto. Eu Não sei tem como gente, separar eu sei que é o processo, conjunto, mas existem corretores que têm um Existe perfil. um corretor meia boca. Nesse caso, ele não sobrevive. E nesse Tá. caso não tem Eu só quero ninguém saber aqui agora meia de boca vocês. sentado na sua Se frente. eu tenho 2 corretores, vamos lá. Eu só tenho 2 corretores meia boca. Um é robotizado, atendimento robotizado, sério, quadrado. Mas passa todos os detalhes do produto. O outro sabe quase nada do produto, mas ele é aquele malandro, é aquele cara que faz aquele Cativa. atendimento Você tá falando de quem, cativante, que faz aquele atendimento, Você sabe? conhece essa pessoa? Lógico que eu conheço, Quem é essa pô. pessoa, Guimarães? Lógico que eu conheço. Eu conheço. Não tá aqui. Mas eu quero saber, na opinião de vocês, qual desses dois ainda consegue se... Os dois provavelmente vai ter dificuldades lá na frente. Mas eu quero saber, entre os dois, qual dos dois vocês acham que venderia mais? Mas como Vende tem um mais. comercial na mesa que não tem técnico, nem conhecimento pra fazer uma venda, não faz. Não. Eu acho que você não vai ganhar. Chama o isso. gerente. Ele chama o gerente. Chama o gerente, Ele exato. chama o gerente. Então, pronto, ele chama o acho que é um gerente. processo. Ok, mas vamos No lá. caso, eu tenho que fazer tudo isso, Vocês não porque têm? eu tenho que fazer o Vamos ficar sem atendimento. resposta aqui. E eu vou Vai ter ficar que sem fazer resposta. O cara na Vou ficar mesa, sem sem resposta. conhecimento. Você vai. Eu acho que tem ficar que sem gerar um resposta. consenso no processo, porque tem que ter os dois. Tem que ter um conhecimento Não, mas básico não dá do pra jogar no produto. Flamengo e no Corinthians. Mas eu acho que aí a não dá pra pergunta jogar ela no não vai Palmeiras. encaixar mesmo. Você entende? Eu acho que Não o vai corredor, rolar. ele São não, dois. ele não são tem que dois entender que é casos um... diferentes. Então, mas E eu eu vou te acho... falar, e existe os dois perfis. Sim, existe. Existe. Mas o cara que não consegue encaixar Mas os o dois perfil que lados, funciona, ele não Ele fecha. não consegue Ele não voar, vai seguir a longo prazo. Ele não Exato. performa. Eu concordo com vocês. Ele não Isso. performa. Concordo. Não tem um Obrigada, lado que Juliana. ganha, um lado que perde. Eu acho que se o cara só trabalhar pra um ou trabalhar pra outro, ele não vai desenvolver nada. Ele vai simplesmente morrer na praia. Isso. Ele vai ser aquele cara que vai só trabalhar aquele produto e acabou. Mas entre os dois que morreram na praia, qual deles performa mais? Mas você tá insistindo numa pessoa que não tem Ó, cabimento. vamos lá. Vamos. Ué. Sim ou não, que a partir disso é de procedência maligna, já diria o senhor, a Bíblia, não sou eu que tô falando. Então, encerrou o assunto aqui, acabou essa pergunta aí, mano. Pessoal, estamos no final mesmo, já estouramos o tempo aí, a conversa foi boa, mas resumindo todo o processo, né, é aquela ideia de que o profissional mesmo, né, no processo, ele constrói um nome, né, e aquele aventureiro, ele só vai construir o quê? Só desculpa em todo o processo. Eu vou Tudo falar. que ele vai fazer, ele vai gerar Eu uma vou desculpa. responder pra vocês, Isso mesmo. só pra finalizar. Alguns anos atrás, o Agostinho Carrara venderia mais. Hoje não tem mais espaço para Agostinho Carrara. Hoje o espaço... Malandro. Exato. Hoje o espaço é muito mais do corretor que sabe a técnica e que vai fazer o trabalho dele esmiuçado num detalhe, na vírgula para o cliente. Mesmo sem ser tanto comercial, ele vai se sobressair mais do que era comercial. Antigamente, o Agostinho Carrara, ele venderia mais. Hoje não. Hoje as coisas mudaram. Entende? Por Era que, isso. Guimarães? Entendeu? Por quê? Porque o mundo evoluiu, o cliente sabia muito mais hoje do que Sim, sabia antes. exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, mudou. Agostinho Carrara hoje não tem mais espaço no Exatamente. mercado. Era isso só, tá vendo? Nem era tão polêmico assim. Ah, Eu só... foi aquilo que a Lu Mas você falou. fez as tá mulheres... vendo? Rapaz, você não discorda de mulher que dá ruim. Emília, Foi aquilo que a Lu falou. O cliente, quando você vai... quando você vai com o fubá, o cliente já tá vindo já com... Ele já tem o conhecimento do produto todo. Tem conhecimento. E muitas vezes ele sabe muito você querer dar um mais que nós. jeitinho. Mas é isso aí. mas era isso. Pessoal, Emília, muito obrigado. Obrigado, né? Obrigado às duas Lu, pela obrigado. participação. Agradeço. Foi maravilhosa a conversa entre vocês aí. Pra quem Toda não- essa experiência, todo esse rapport que vocês tiveram aí, né? Com a parte, né, da visita, né? Tudo mais que a gente conseguiu absorver de conhecimento com vocês. Então, de parabéns. Obrigadão. Que vocês mesmo. tenham muitas vendas, muitas vendas, amei. né? Recebam isso. Recebo. E pessoal, pra quem tá assistindo aí o podcast, sigam a gente lá no nosso Instagram, né? M2Cast, Os Imobiliários, tá? Os Imobiliários M2Cast. É isso aí. Os Imobiliários M2Cast. Eu vou repetir. Repita. Eu vou repetir. Os Imobiliários M2Cast. Segue a gente lá, vai ter vários outros episódios, inclusive tem muita gente bacana que vai vir aqui ainda, além dessas duas maravilhosas que vieram hoje.
A gente quer fazer os imobiliários M2Cast no verão, lá na praia, em Santos. Lá em Santos. A gente tá pensando Estão nisso. programando. Então, se a gente fizer isso também, vocês estão convidadas novamente. Exato. Né? E se Pra der tudo aproveitar um certo pouco. também, um carnaval lá na Bahia, vamos lá. Opa! Ô, louco, Salvador! Meu Deus do céu, imagina! Não É? precisa nem vender, não. Pessoal, segue a gente lá, os imobiliários M2Cast. Obrigado, até mais, pessoal. Valeu, um meninas. abraço. Obrigadão, Demais, obrigado. demais. Obrigado a vocês. Obrigado. Obrigada, querido. Obrigado. Obrigado, Obrigadão. gente. Valeu.